Boa noite, a minha equipe é composta por mim, pela Eliana e pela Daniane. A gente ficou com a cirurgia de hemorroidectomia. Vou falar um pouco para vocês o que é e qual é a sua indicação. O que é hemorroidectomia? Ela é conhecida como uma cirurgia de remoção de hemorroida interna e externa, indicada, na maioria das vezes, para paciente que, mesmo após um tratamento adequado, uma dieta saudável e medicamento específico, o desconforto e o sangramento continua, principalmente no momento da evacuação. As hemorroides são classificadas em duas formas. Quando a sua localização pode ser interna ou externa, de acordo com o grau também, que varia de 1 a 4. Hemorroidas com um aumento rápido das veias. O grau 2 já é hemorroida que sai direto do ânus durante a evacuação e retorna ao seu local de forma espontânea. E o grau 3, ele sai do ânus durante a evacuação e retorna ao seu lugar com a ajuda das mãos. O grau 4, ele sai durante a evacuação e para o seu retorno, ele não volta manualmente. Técnica e o procedimento. A cirurgia tradicional é a hemorroidectomia. Aqui há a remoção total das veias inflamadas. Existem duas técnicas populares. A primeira se chama Milligan, Morgan e Ferguson, que é uma cirurgia feita sobre anestesia peridual, que remove todo o tecido ao redor da região com a doença hemorroidária. O segundo é a técnica de Longo, que usa um dispositivo para realizar o grampeamento de hemorroida. Normalmente, o paciente fica em posição ginecológica ou litotomia. E qual a sua indicação? A hemorroidectomia trata os sintomas causados pela doença hemorroidária. O tratamento cirúrgico é geralmente indicado nas seguintes situações: quando há falha com o tratamento clínico ou hemorroida interna em que a ligadura elástica não é suficiente ou contraindicado. Para o procedimento cirúrgico de hemorroidectomia, é realizada principalmente a raquianestesia. O anestésico utilizado é a bupivacaína pesada. O local da incisão é o reto e o ânus do paciente. A posição mais utilizada é a ginecológica ou CRASC, que é a posição de canivete. A raquianestesia é conhecida também como raquidiana, intratecal ou subaracnoide. O nome dado à anestesia é decorrente da aplicação de um anestésico local no interior do espaço subaracnoide, diretamente no líquor, levando ao bloqueio reversível das raízes anteriores e posteriores dos glândulos, das raízes posteriores e de parte da medula espinhal, resultando assim em perda da atividade autonômica, sensitiva e motora na parte inferior do corpo. O paciente que recebe a raquianestesia perde a sensibilidade do umbigo para baixo, podendo ser submetido a inúmeros outros tipos de procedimentos cirúrgicos sem dor, nessa região, do umbigo para baixo. A primeira anestesia raquidiana foi realizada por Bier em 1898. Agora eu vou falar um pouquinho da técnica de Raque em cela. Não é muito utilizada no SUS, ela é mais para uma clínica particular. É utilizado o anestésico bupivacaína pesada porque é mais densa que o líquor. Então, depois de anestesiado, o paciente deve permanecer uns minutos sentado para que o anestésico desça até a parte mais baixa da coluna e banhe as raízes nervosas. Desta forma, as pernas do paciente são poupadas e somente a região perianal é anestesiada. Podendo também ser feita anestesia geral e local. Lembrando, a anestesia local mais a sedação somente para cirurgiões experientes e que operam rápido, porque pode causar um certo desconforto ao paciente, pois pode ser mais difícil tolerar uma picada para anestesiar o ânus
que é a própria RAC ou a peridural. Para a realização da hemorroidectomia, é utilizado o anestésico chamado bupivacaína pesada. Ela é a RAC, por bem dizer, é a anestesia raquidiana que nós conhecemos. Ela é aplicada é necessário que a coluna do paciente dê uma afastadinha para frente, o médico, o anestesista pede que nós técnicos, né, o auxiliamos, para fazer uma curvatura na coluna desse paciente. É administrado de 3 a 5 ml, nesse espaço aqui, ó, depois da L4, e nesse local aqui onde vai ficar a bupivacaína. Tem uma técnica da bupivacaína pesada, dessa anestesia raquidiana, que é a mais utilizada ainda é a raquidiana, para hemorroidectomia, que se chama RAC em cela. Ela é feita por cirurgiões mais especializados e quando o paciente para ter um retorno mais rápido para casa. É feito com o paciente sentado, faz essa angulação da coluna para anestesia, mantém o paciente sentado um tempinho a mais para anestesia chegar até esses nervos mais distais aqui da região sacral. Para chegar nessa região, ele vai anestesiar bastante essa região perianal para justamente fazer essa cirurgia de hemorroidectomia ou cirurgias que são ali de perineal ou do umbigo para baixo. Quando a RAC é bem utilizada, ela anestesia do umbigo para baixo. Mas sendo feito essa técnica em cela, é para pacientes que não precisam necessariamente mexer nas pernas, não precisa ser cirurgia da perna. Então, não há necessidade, né, de se anestesiar as pernas. Então, por isso, os cirurgiões optam, o anestesista opta por fazer a técnica de RAC em célula. Agora eu vou falar para vocês os cuidados da enfermagem. Deve-se acalmar o paciente e os familiares, explicando os procedimentos que será realizado. Explicar sobre a anestesia ou a sedação, que ele pode ficar sonolento e ter algum desconforto após o procedimento da cirurgia. Preparar que ele haja o preparamento para a higiene da região ou o banho de aspersão. Orientar para que ele esvazie totalmente a bexiga. Colocar o gorro, o propé e camisola cirúrgica. Verificar sinais vitais e oxímetro de pulso. Funcionar AVP e manter permeabilidade do mesmo. Administrar soroterapia conforme prescrição e administrar pré-anestésico se prescrição médica. Falar sobre o transoperatório. O primeiro passo é acolher o paciente com muito carinho, explicando o procedimento que vai ser feito, fazer o checklist de cirurgia segura, posicionar ele em posição ginecológica ou CRASC, coxins colocados adequadamente, cinta de segurança, ver se está totalmente ele posicionado corretamente, abaixo do glúteo, na parte posterior da coxa, monitorando os sinais vitais, oximetria e realização das rotações de enfermagem. No pós-operatório, a temperatura corporal tem que ser controlada com maior frequência. A identificação precoce de intercorrências mais graves, tipo choque, tem que ser feita o mais rápido possível e avisar o enfermeiro líder do setor. Então, basicamente, o que se faz no pós-operatório, a equipe de enfermagem, eles aquecem e controlam os sinais vitais. Controla oxigenoterapia, permeabilidade de vias aéreas, hidratação rigorosa por via endovenosa e sempre com muita atenção, né? Checar sinais vitais
e oximetria de pulso, sempre com muita atenção. Comunicar ao enfermeiro líder se houver intercorrências ou agravamentos. Vou falar para vocês as complicações que pode dar nele no pós-operatório. Ele pode sentir dor, sonolência, complicações vasculares, complicações pulmonares, complicações gastrointestinais. Após isso também, o paciente vai sentir muita dor na primeira evacuação. O paciente, depois que sai do centro cirúrgico, ele vai sentir como se nada tivesse acontecido, não vai sentir dor nenhuma, por conta da questão da anestesia. Mas depois que ele tem a primeira evacuação, ele vai sentir muito desconforto e muita dor. Por isso que a enfermagem deve estar sempre presente e manter o medicamento na hora certa que está na prescrição médica. Também fazer os curativos, estar atento-se a sangramento ou infecção, manter a ferida a mais higienizada possível. Esse é o Proctologia Sem Tabu. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck, coloproctologista e colonoscopista. Tá tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o temido pós-operatório de hemorroidas. Para isso, eu gostaria de dividir em 3 fases para se ter uma noção melhor de como que é o pós-operatório. Inicialmente, após a cirurgia, começa a fase de cicatrização. Logo após a cirurgia, a pessoa se sente bem, como se não tivesse operado, sai do hospital numa boa, acha até assim, mentira para mim, esse pós-operatório é muito tranquilo. Essa fase normalmente dura até a pessoa ir ao banheiro. Quando a pessoa vai ao banheiro, a passagem das fezes ali na região que foi operada vai causar algum grau de dor. E essa dor é muito variável, de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um pós-operatório muito tranquilo e tem pessoas que sentem muita dor. Então, por isso que a gente hoje em dia entra com analgésicos até antes de a pessoa sentir dor, já começa logo no pós-operatório. Isso porque a gente quer que ela sinta o mínimo de dor possível. Então, à medida que o intestino vai funcionando, a pessoa vai se adaptando a essa dor, vai incomodando cada vez menos. Essa primeira fase, então, de pós-operatório vai do início da cirurgia até em torno de 7 a 10 dias. É o período que mais incomoda. É importante a pessoa estar ciente que pode ter um pequeno sangramento, isso é normal, tá? Agora, grandes sangramentos não são esperados. Então, é importante que se tiver um sangramento volumoso, tem que entrar em contato com o médico que operou. Nessa fase também é muito comum a saída de secreção ali na região. Então nós temos que pensar que qualquer ferida no corpo produz uma mínima quantidade de líquido. Quem já teve um ralado sabe disso, fica aquela umidade ali na região. Só que na região do ânus, como é uma região muito contaminada, essa secreção fica com um aspecto de pus, um aspecto assim mais viscoso, às vezes com um cheiro ruim. Isso é normal, é importante a pessoa estar ciente disso. E essa secreção nessa primeira fase, então de 7 a 10 dias, ela incomoda mais, dá uma presença maior, a pessoa vai notar que tem que trocar o curativo várias vezes. Ainda nessa fase, é importante que as pessoas tenham ciência de que o intestino tem que funcionar. O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa no pós-operatório ela quer evitar de ir ao banheiro. Então, muita gente evita de comer, fica tomando só sopa, coisa que não tem fibra. Isso é muito ruim. A pessoa acha que está ajudando, na verdade está atrapalhando. Por quê? Quando o intestino começa a funcionar, e ele vai funcionar, a gente quer que funcione, as fezes vão estar duras. E aí sim vai traumatizar a região e vai causar muito mais dor. Então o que eu recomendo no pós-operatório? Comer bastante fibra, em alguns casos a gente entra até com algum tipo de laxante, sempre com prescrição médica, a gente tem que pensar que laxante tem vários tipos, então a gente tem que entrar com o melhor para a pessoa. Então, para que o intestino funcione, de preferência, uma vez por dia, para não machucar muito ali a região do ânus. E agora a gente vai começar a segunda fase. Então, o período disso aí não é bem definido, varia de pessoa para pessoa, em torno de 7 até 15 dias. Então, passa essa primeira fase muito dolorosa e começa uma fase mais tranquila, que é quando a pessoa vai ao banheiro, ela ainda sente algum desconforto, a ferida ainda não está totalmente fechada, ainda tem essa eliminação de secreção. Só que tudo começa a diminuir, então ela começa a notar um retorno à normalidade. Então o intestino vai funcionando, sente dor, toma algum analgésico, normalmente sob demanda, a gente já não mantém o analgésico fixo mais e vai tirando toda a medicação para que a pessoa retorne ao hábito normal dela. Essa fase costuma durar até 1 mês e meio, que é o período que é esperado que a ferida do ânus já esteja totalmente fechada. É importante lembrar que todas essas fases não têm um período pré-determinado, como tudo em medicina. A gente tem uma variação de pessoa para pessoa.
Então pode ser que se estenda um pouco mais, um pouco menos. Agora, com 1 mês e meio, a gente vai começar a terceira fase, que é a fase que vai até a cicatrização final da ferida. Nessa fase, então, é esperado que se ainda tiver alguma secreção, seja muito pouco, a pessoa já não sente dor mais, não tem sangramento e a pessoa já começa a notar os efeitos finais da cirurgia. Então vai notar que o ânus fica um pouco mais estreito, como é esperado em qualquer cirurgia, e ali a ferida que já está fechada, ela vai evoluir até a maturação completa, virar aquele aspecto de cicatriz, que é aquela cicatriz mais clara, né? Uma cicatriz definitiva. Então essa fase dura de 1 mês e meio até 4 a 6 meses, que é quando a gente vai ter o resultado final. Então, lembrando que nessa fase já não tem dor. Então, o que é esperado no pós-operatório? Que a dor dure mais intensa até 7 a 15 dias, até 1 mês e meio algum desconforto e depois disso já não tem mais desconforto nenhum, evoluindo a cicatrização total. Obrigado por assistir o meu vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no meu canal. E para mais informações, acesse meu site, o endereço você já sabe, drmarcelowernec.com.br. E não deixe de assistir os outros vídeos do meu canal, Proctologia Sem Tabu. E até a próxima oportunidade. Um abraço.